pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao Clube Criminal, seu podcast que acontece todas as segundas e quartas-feiras ao meio-dia. E sempre que a gente começa, a gente tem que mudar o tom de voz para parecer um locutor de rádio, para ficar mais bonitinho na hora de sair na gravação aí para vocês. Hoje, um tema super ultra especial. A gente vai falar da correspondência jurídica, vários assuntos interessantes, inclusive se é possível ou não ter correspondente jurídico na área criminal. Será que é possível você terceirizar alguma diligência do seu escritório? A gente vai dar várias ideias bacanas aqui hoje, inclusive como você consegue clientes e para aí de reclamar. Eu não tenho cliente nenhum, e ao mesmo tempo fica reclamando de várias coisas que a gente vai matar aqui, inclusive vários mitos. Para conversar comigo aqui hoje e com o João Ricardo Batista, está a doutora Maria Fernanda, para falar sobre correspondência jurídica. Deixa eu passar a palavra para o João primeiro, para ele dar as boas-vindas, aí a gente finalmente ouve a nossa convidada. Vai lá, João. Se é para falar de locução, aqui estou eu. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a vocês que nos acompanham aqui no Pod. Ó, tô parecendo locutor. Galera, é o seguinte, feliz demais por estar com vocês aqui hoje. A gente vai ter um papo com uma pessoa chamada Maria Fernanda, que em 2 segundinhos vai falar com vocês. Poxa, ela tem sacadas excepcionais, extraordinárias, fantásticas, para você que está aí sem saber o que fazer, não abrir os olhos para uma área extremamente promissora, sobretudo financeiramente, que é a correspondência jurídica. Exatamente isso. É você ganhando dinheiro, abrindo um leque enorme de oportunidades a partir de um momento de relacionamento. Relacionamento com outros advogados, relacionamento com empresas. Ou seja, a gente vai conversar um pouquinho sobre a correspondência jurídica e como ela se dá no meio criminal, no âmbito da advocacia criminal, no meio dos atos das diligências criminais. É possível? Sim, e muito. E eu e o Rodrigo, a gente vai aqui comentar alguma coisa de aspecto prático, viés prático, do que a Maria Fernanda nos ensinar. Então, sem mais delongas, quero chamar aqui para o nosso debate a nossa convidada especial. Seja muito bem-vinda, Maria Fernanda. Galera, vocês são muito locutores. Meu Deus do céu! Então vamos falar assim também. Muito obrigada pelo convite. Participar do podcast. Adorei o jeito que vocês estão falando. Galera, obrigada, tá? Pelo convite. É um prazer falar sobre correspondência jurídica. Para quem está perdido, como vocês dois colocaram aí, né? Para a galera que está começando, galera que não... que gosta do criminal, mas ainda não entendeu como é que, né, vai ingressar nesse mercado, como ganhar dinheiro nesse mercado. Então é um prazer falar sobre isso, que é a realidade. Eu trabalho com correspondente jurídica já há 11 anos, inclusive tenho clientes na área criminal, atendo clientes na área criminal. Gosto muito do que eu faço e eu sei que o trabalho do correspondente, ele facilita demais o trabalho dos advogados, né? Dos escritórios de advocacia. Não só dos escritórios de advocacia, mas também para quem está começando a ganhar bastante experiência. Porque o criminal, né, gente? Claro, vocês vão estudar, tem as leis, tem os caminhos, né, estratégicos, mas a prática é muito importante, né? A prática na rua, a prática na delegacia. E a correspondência jurídica, se eu puder resumir, assim, o que é a correspondência jurídica? Na minha opinião, experiência prática do direito, na área que você seguir, na área que você decidir seguir. Exatamente. Eu já quero começar com uma pergunta, que é a seguinte. Você acredita que dá para o bacharel em direito, ele atuar junto com o escritório de advocacia, fazendo determinadas funções dentro da correspondência jurídica? Você acha que tem espaço para o bacharel de direito? Me formei, sou bacharel, então ainda não consegui passar na prova da ordem, ou não quis fazer a prova da ordem, quero ser bacharel. Posso trabalhar com alguma coisa dentro da área jurídica? A correspondência se encaixaria aí? Sim, tem várias diligências, não precisa ter OAB, né, então, para realizar. E eu sempre falo assim, né, o fato de você ser bacharel não implica em você estar, assim, proibido de realizar alguma diligência. Por quê? Na correspondência jurídica, a gente prioriza muito o network e as parcerias. Não é porque você é um bacharel e tem um cliente na área criminal que precisa, em uma determinada diligência, ter a OAB para cumprir, que você não possa pegar e trabalhar essa diligência com um parceiro que seja advogado, tá? Ai, Fernanda, mas eu tô no começo, imagina, nem sei o que é parceiro, tal, não sei o quê. Mesmo assim, tem muito espaço para bacharéis. Eu sempre faço uma associação, né? O bacharel, ele consegue executar praticamente as mesmas diligências que o estudante de direito, sem a OAB de estagiário, né? Então, não existem vários estágios aí na área criminal?
é a mesma função que o bacharel vai exercer. A diferença é de forma autônoma, ganhando por diligência, ganhando por trabalho fechado. E o pensamento, ele é muito assim, como que eu posso servir aquele escritório, tornar mais fácil o trabalho daquele escritório, quais tarefas que eu posso, sabe, aliviar para o advogado, meu parceiro, né, sócio ali do escritório, e fazer com isso uma parceria. Então, por exemplo, sei lá, visita em delegacia. Eu concordo que não são todas as delegacias que dão acesso, apesar, né, de a gente saber que tem acesso livre a inquéritos, eu sei que também não é qualquer delegacia. Mas eu sou bacharel e eu já fiz várias diligências em delegacia. Cópia de inquérito, por exemplo. Né? Tem delegacia que vai falar, não pode, cópia de inquérito é só advogado. Tem, mas aí, né, nada como você conversar, entender qual é a delegacia, conversar com a pessoa. Tudo, a correspondência jurídica, ela se resume em relacionamento. E não é jeitinho, não é esquema, não é isso. É relacionamento mesmo. Explicar, né? E isso, você consegue pegar essa experiência que vai usar depois na advocacia, já na parte de bacharel. Por quê? Não é porque você é um advogado que pronto, né? A OAB empoderou você de uma forma que você está super seguro para atuação. Não é assim, né? Muitos advogados começam aí, nunca entraram numa delegacia, gostam na área criminal, mas nunca entraram. Então, você, como bacharel, já começa a ter esse relacionamento na delegacia. Tô falando um exemplo, né? Que é a delegacia aí da sua comarca, ou de comarcas vizinhas que você atue, e já cria esse relacionamento, já né? Cria aquela familiarização, o ambiente, que é completamente diferente de um fórum, né? Então, é uma área que dá para trabalhar. Então, eu destaquei a delegacia, mas me cortem aí, tá? Se vocês quiserem falar Ô, Fernanda, deixa eu dar uns 50 centavos meus aqui de experiência prática que eu já tive numa situação como essa que você narrou. E aí eu vou dar já uma sacada de ordem prática dessa diligência que a Maria Fernanda acabou de dizer, que inclusive acontece. Poxa, peraí, eu já tive situação onde eu dei uma procuração para um correspondente, que era um parceiro meu, de outro local, era de outra cidade, e ele foi à delegacia e conseguiu as cópias que eu precisava. E aí eu te digo, o que solucionou foi a procuração? Talvez a procuração tenha ajudado, mas o ponto fulcral foi relacionamento. Simplesmente aquele correspondente, ele tinha relacionamento na delegacia, e aí o delegado confia nele, sabe que ele não vai fazer nenhum tipo de cambalacho, maracutaia, esquema, nada de ilícito. O que ele daria é a serviço de outro advogado que precisa de uma cópia, e eu, nesse caso, ficava difícil eu viajar 250 quilômetros para tomar uma cópia, sendo que eu tinha um correspondente lá, uma pessoa que ia fazer o trabalho para mim, que vai na delegacia, e diga-se de passagem, remunerei de uma forma muito significativa. Né? Não é só um office boy, muito pelo contrário, precisa-se da minha confiança. Esses dados, eles são sigilosos. O que está dentro do processo não pode cair na mão de qualquer um, não pode ser divulgado. Então, o correspondente, no meu entender, ele precisa de relacionamento, de trânsito, seja com advogados, ou seja, confiança, e também no local que ele vai fazer a diligência. Se é no juizado especial criminal, se é na delegacia, se é no ambiente administrativo, órgãos de fiscalização, ou seja, inúmeros são as atividades em órgãos, digamos assim, que tem a respeitabilidade, seriedade, que ele precisa ter trânsito. E o correspondente, quando ele tem isso, cara, você chega com a procuração na mão, peraí, eu estou amando do advogado X, que você já conhece, tá aqui a procuração, o documento que oficializa os poderes para eu ingressar aqui em nome dele. O pedido é esse, acesso às diligências já documentadas, não sei o quê. Poxa, você dota aquela correspondência de seriedade, e comigo funcionou, né? Então, assim, primeiro, precisa ser advogado necessariamente? Às vezes não. Um correspondente com trânsito, um correspondente sério, que chega ali alinhado, com um linguajar condigno com a função que ele está ali a exercer, cara, ele consegue, às vezes, muito mais do que muito advogado snob que chega ali todo engomadinho com a carteira da OAB na mão, fazendo atitudes que não vão alcançar aquele objetivo final. Então, aí seria a minha... Quando você falou disso, eu falei, puta, eu lembrei daquele caso, deixa eu dividir com o pessoal. Não, João, deixa eu só... E o posicionamento que você falou também, né, João? Uma coisa é você entrar, ai, oi, eu vim aqui, a cópia, né? Outra coisa é realmente você representar o seu cliente e não é ser arrogante, é você tomar o poder de quem você está representando na delegacia. E olha só que interessante, deixa eu contribuir também um pouquinho aqui. Eu e a Fer trocamos bastante ideia sobre isso, né, da correspondência, e eu sempre mostro, e sempre gosto de lembrar do provimento 188 da OAB, que fala sobre a investigação defensiva. Nesse provimento que fala sobre a investigação defensiva, que pode ocorrer no âmbito criminal,
lá no parágrafo 4º, no artigo 4º, parágrafo único, ele fala o seguinte: na realização da investigação defensiva, o advogado poderá valer-se de colaboradores. Como? Aí ele vai falar várias pessoas: detetive particular, perito, técnico e auxiliares de trabalhos de campo. E olha que interessante. Lá no evento que a gente fez falando sobre flagrante, eu e o João, a gente falou que quando o advogado vai atender um flagrante, ele tem que estar no mínimo em 2 pessoas. Para que estar em 2 pessoas? Porque o advogado vai ir para a delegacia, junto com o cliente, para fazer os atos privativos de advogado, mas ele vai precisar de um colaborador para ir ao local do fato. E esse colaborador que vai no local do fato, ele não pode ser qualquer um. Não dá para você pegar, mãe, vai lá para mim no local do fato. Ela não vai saber o que olhar, como olhar. Ela tem que ser uma pessoa com conhecimentos jurídicos e com conhecimentos criminais. Para saber que, quando eu chegar lá, eu tenho que ver se tem sinal de arrombamento, se os policiais fizeram entrada forçada, se há alguma prova, alguma testemunha que seja útil para eu poder colher, se há alguma câmera que está filmando ali. Então eu preciso fazer toda a preservação daquele local e, pelo menos, indicar quais são as possíveis provas daquele local. E aí vai a pergunta para Maria Fernanda. Você acha que nesse ponto encaixaria um correspondente? De eu poder ligar para o correspondente e falar assim: olha, já é alguém da minha confiança, claro, como você falou, mas eu ligo para esse meu parceiro e falo: viu, você pode ir para o local do crime, colher todas essas provas, enquanto eu estou indo para a delegacia acompanhar o meu cliente lá? Você acha que cabe aí essa visão também na correspondência? Nossa, super, super. E aqui vale uma consideração forte, tá, gente? Não é qualquer um. Aliás, para você ser profissional, ser bem remunerado, e criar uma reputação, obviamente você não vai poder ser qualquer um. Então, não é aventurar, é realmente você tornar isso algo extremamente profissional. De forma que o advogado, claro, ele vai te contratar como correspondente, vai, mas a sensação do advogado é que você pertence ao escritório. Você pertence àquele caso. Para aquele caso realmente ele ter sucessos, ser efetivo mesmo, ele precisa de uma efetividade na prestação de serviço do correspondente 100% eficiente. Senão não vai funcionar. Né? Que adianta? Ele vai acompanhar lá o cliente na delegacia e o correspondente todo perdido, todo não sabendo o que fazer direito, deixa passar um monte de informação, então tem que casar essas informações. E é essa que é a grande sacada que eu falo da correspondência jurídica. Não seja mais um carinha que vai lá no fórum bater uma foto de processo, não é uma pessoa que só vai ali cumprir, bater tabela. Esse tipo de profissional, gente, ele já tá assim, ele vai ser extinto, né? Se já não foi. Não dá para você trabalhar na advocacia e na correspondência jurídica só para cumprir tabela. Para você ter o seu lugar no mercado de trabalho, você tem que ser excelente e diferente naquilo que você faz. Tem que entender o que você faz. Então, essa é uma diligência, Rodrigo, que você falou, com certeza, executada por um correspondente. E o mais legal, né? Do correspondente, como ele não tem um vínculo com aquele advogado, o network é muito importante. Então, se você, vamos supor vocês dois estão em Campo Grande, você pega um correspondente muito bom de Campo Grande. Obviamente que você vai passar esse contato para o João e para outros criminalistas. Por quê? Parceria. Então, você acaba prestando um serviço para um, para outro, e o seu nome começa a correr como um correspondente jurídico eficiente. É bem diferente do que aquele cara que só vai lá fazer uma cópia. Né? Ô Maria Fernanda, e aí você falou um ponto muito interessante, né? O correspondente, no meu entendimento, ele é o cara que resolve. Correspondente que na frente à primeira adversidade, primeiro infortúnio, ele simplesmente liga e fala: não consegui, não deu, ele não resolveu o problema de quem o contratou. Teve uma pessoa que contratou e falou assim: eu preciso de tal cópia, eu preciso de tal diligência, eu preciso de tal ofício, eu preciso da entrega de alguma coisa, eu preciso da extração de algum dado, eu preciso da preservação. Imagina só nessa situação que o Rodrigo está falando. Ele está falando sobre a preservação de vestígios num local de crime. O provimento 188 da OAB prevê a possibilidade de contratação do advogado criminalista de parceiros auxiliares. É plenamente possível. O advogado, na maioria das vezes, está atendendo um cliente que é uma causa complexa e muito bem remunerada. Aí ele coloca a função para o correspondente de ir lá na cena do crime e preservar. Seja de particulares, seja de agentes públicos que vão alterar a cena do crime antes da perícia chegar, às vezes bem intencionados, tá? Mas eles ali para preservar, tiram as evidências do local do crime. Peraí. Se o correspondente não for lá e falar: peraí, a gente não pode mexer, esse aqui precisa esperar a perícia, isso aqui é o corpo de delito, são os vestígios, os elementos que estão aqui nas cercanias do crime. Poxa, aí simplesmente a função do correspondente, que era preservar, ele não faz essa função. Sabe o que vai acontecer? Lá no processo, todo um prejuízo vai causar. Aí você me pergunta, esse correspondente vai ser contratado novamente? Nem por esse advogado, nem pelos outros que ele fala mal.
Porque vai falar assim, não contrata aquele correspondente porque ele não resolve. Agora, imagina o contrário. Simplesmente eu cheguei e falei, cara, eu não tinha, o meu sócio estava viajando, não tinha ninguém para ir na cena do crime. Contratei o correspondente X, ele foi lá e conseguiu preservar o que salvou o processo. Tá aqui, ó. Tá aqui a prova que salvou e comprovou a inocência do cliente. Consegui absolvição por conta daquela correspondência. Sério mesmo? Esse correspondente vai ser contratado por todos, por todos. Com certeza. As notícias correm, né? O mundo da correspondência, ele é pequeno, da advocacia é pequeno. Elas correm tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Se você realmente, né, estragar todo o trabalho do advogado, as pessoas vão falar também. E é ir no limite, sabe, João? É ir no limite, realmente. Você pensar com a cabeça do cliente e falar, cara, beleza, o cliente mandou isso aqui. Aparentemente, tá impossível a situação, vamos supor. Mas e tentar, né, se colocar no lugar do cliente, por que isso é importante? Por que ele tá pedindo para eu fazer isso? Não é cumprir tabela. Ah, bati lá. Ah, não deixaram eu entrar na cena. Vai embora. Não. Não, você tem que se colocar no lugar e fazer tudo o que é possível, relatório. Se a coisa fechar mesmo e você ainda não tem muita experiência, entrar em contato com quem te contratou, não sair de lá. Eu tô aqui, tô parado aqui esperando, fiz isso ABC, acho que poderia fazer DE, sabe assim, pedir estratégias, mas não abandonar. Porque o que você falou, para mim, isso é a verdade absoluta no meu trabalho. Correspondente jurídico é trazer resultado. Não vale eu contratar alguém que vai me deixar sem informação. Nós, muitas vezes, somos os olhos dos nossos clientes em audiência, em acompanhamento, às vezes, de um flagrante. Nós somos os olhos dos nossos clientes lá. Não tem como entregar. Fernanda, deixa eu dividir com você uma correspondência criminal que simplesmente o correspondente fez exatamente o que você está falando. Ele foi além, não tinha solução e ele resolveu para mim. É um presídio no norte do Brasil, tá? Num local no extremo norte do Brasil, e eu precisava de fazer um atendimento com o cliente. Eu precisava que alguém fosse lá em âmbito administrativo no presídio, mostrasse que eu era advogado e apresentasse um requerimento meu para que eu fizesse uma videochamada. O cliente estava no extremo norte, tá? No estado do extremo norte. Impossível ir lá, eu deslocar para conversar com o cliente, e a gente sabe da disposição que o cliente não pode ficar incomunicável com o advogado. Então, eu tinha o direito e o local era muito longe, a impossibilidade física de eu ir. Então, eu contratei um correspondente lá. Quando o correspondente chegou, simplesmente a resposta do presídio foi no sentido de falar assim, aqui a gente não tem nenhum tipo de atendimento por videochamada e a gente não tem nenhum aparato técnico, a gente não tem câmera, senão a gente faria. Não tem câmera, não tem computador, não tem nada aqui no presídio. Não tem como, nunca nenhum advogado fez um atendimento por vídeo aqui. Nossa. E aí, o que o correspondente faz? Recebeu a correspondência, o normal seria... Vou virar as costas e vou falar, não tem possibilidade, não tem o que fazer. Aí eu tenho certeza que esse correspondente... eu tô aumentando aqui, tá? Tô criando fábulas aqui. Ele fez o treinamento com a Maria Fernanda. Sabe o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu o atendimento por vídeo para mim. Simplesmente ele falou com o diretor do presídio e ele conseguiu uma videochamada autorizada administrativamente do celular do diretor do presídio para comigo, uma videochamada de WhatsApp. O cara foi lá e resolveu. Pô, vamos falar sério? É pra aplaudir de pé um cara desse. Você acha que eu vou contratar outra pessoa no ele? Pronto. É isso. É isso mesmo, é isso. Você não vai contratar. Aí você muda a figura de preço e valor, né? Era isso que eu queria chegar. Esse cara, ele gerou valor para o serviço dele. E eu acredito muito nisso, sabe? Em relação a, não só ao direito, mas qualquer prestação de serviço, qualquer. Tá? E produto. É você gerar valor para o seu trabalho. A galera quer fazer uma inversão de valores, né? Eu vejo a maioria das pessoas, principalmente a galera jovem, né, que começa agora, querer enfiar um valor, que é diferente de preço, tá, gente? Querer enfiar um valor goela abaixo sem antes provar. Eu acredito nessa frase. Prove seu valor e conquiste o seu espaço. Eu acredito demais nessa frase. A inversão não é possível. Você prova... Como, por exemplo, esse seu correspondente que você contratou. Independente de quanto você pagou para ele. Tem coisa, gente, que não tem preço. Né? Então, era uma coisa garantida. Ele tinha que falar... Fernando, deixa eu interromper. Paguei bem porque sabia que ele resolvia. Olha que frase. Paguei porque sabia que resolvia. É a confiança. Estipulou o vínculo de confiança, gente. É isso. Os meus clientes hoje, 100%. 100%, inclusive o criminal. Eles me mandam porque eles falam assim, Fernanda... Sabe,
Tipo, eu Você tá preciso. comprando o problema do cara, né? Exatamente. Não posso Ô, sair. Fernando, Eu queria, desculpa, diga. não, eu queria perguntar para ela o seguinte, porque às vezes aparece muito essa dúvida se compensa fazer correspondência jurídica. O pessoal Uhum, fala muito disso, né? Ah, tá aviltado. É, alguém falou ali. Tem duas perguntas curiosas. Uma que o pessoal falou, ah, R$ 25 para fazer uma audiência, é pouco, é muito? Depende do tanto de audiência que você faz por dia, né? E aí tava. A outra pergunta foi assim. Queria que você respondesse as duas já puxando para esse lado. Se dá para ganhar dinheiro com a correspondência. E a segunda foi interessante. Perguntaram se no convênio da Defensoria Pública, quando você é nomeado pelo Estado, se você pode contratar correspondente, por exemplo, para ir fazer um júri, para fazer uma audiência. Você pode terceirizar o trabalho da Defensoria também, quando você já é indicado pelo convênio da Defensoria. entendi. Tá, essa é a primeira dúvida, né, dos R$ 25. Gente, pode ser que isso seja uma realidade na área civil, né, na consumerista e tal, mas isso está muito longe da área criminal. Não são esses valores praticados, tá? Na área criminal. Eu acho que se esse correspondente do João aí tivesse cobrado R$ 30 para fazer essa diligência, ele ia falar, não, capaz, esse cara não vai fazer, não. Eu nem contrataria. O valor que eu paguei para esse diligente foi no mínimo 20 vezes isso aí que falaram. Pois é. Então, sabe, é tudo uma questão de você entender a percepção de cada nicho de mercado. O criminal, na correspondência jurídica, o criminal de longe é a área que mais bem paga. E não é à toa, não é porque é a área criminal. Não, é porque é uma área que precisa resolver. Você é uma pessoa que está disposta a arregaçar as mangas e ficar 8, 9 horas plantado lá para resolver a situação, por exemplo, do João. Com certeza não foi em 5 minutos. Com certeza demorou, o cara se dispôs o dia inteiro para ficar, cancelou agendamentos dele. Então, assim, você é uma pessoa que está disposta a pagar esse preço, a estudar isso, a se dedicar? Se você então sim, o espaço é muito grande dentro da área criminal na correspondência jurídica. Agora, isso não é uma realidade na área civil. Então, quem, por exemplo, falou aí de R$ 25, está confundindo as áreas. Né? Uma audiência no PROCON, que dura 3 minutos, feita pelo WhatsApp online, é bem diferente de você Para fazer falar uma... sem acordo. E para falar sem acordo. Não, mas não tem sem acordo. É 3 minutos. 3. É diferente de uma audiência de custódia. Não tem como você falar que vai pagar R$ 25 uma audiência dessa, porque o cliente não vai pagar. Ele vai ficar com medo, ele vai falar, meu Deus, quem é essa pessoa que está cobrando esse valor? Entendeu? Então, assim, a diligência de cópia, por exemplo, você vai numa delegacia, é tudo muito relativo, tá, gente? Você vai fazer uma cópia de inquérito na delegacia. Tem determinados momentos que você entra e em 5 minutos você resolve. Só que também tem delegacia que vão te dar um chá de cadeira, que você vai ficar 3 horas lá esperando alguém voltar do almoço para te disponibilizar o inquérito. Então, são situações e situações. E eu precifico assim, muito com base na estratégia da diligência. Cópia, qualquer pessoa pode fazer. Ter a desenvoltura de conseguir acesso ao inquérito é outro ponto. É uma outra questão. Né? Nem todo mundo consegue. Principalmente as pessoas que estão começando e que estão mais inseguras. Agora, os tipos de audiência seguem a mesma linha de raciocínio. Uma audiência no PROCON é diferente de uma, sei lá, sustentação oral, por exemplo. Não dá para cobrar a mesma coisa. Não é só na área jurídica, se você pensar. São petições e petições, trabalhos e trabalhos. Então, é tudo muito diferente. Por isso que esse negócio de tabelar tudo quanto é coisa, eu não acredito nisso. Você tem que analisar o caso a caso, analisar quem é o cliente, principalmente. Fala, desculpa, te cortei. Não, só rapidinho, João. Eu abri aqui a tabela por curiosidade da OAB São Paulo, do convênio da Defensoria. E, por exemplo, chuta quanto que é o valor, João, de uma execução penal do começo até o final, pela tabela da OAB São Paulo, da Defensoria. Não, tabela dativa ou tabela... Dativo. Meu Deus, deve ser muito pouco, cara. Porque assim, ó, aí eu vou roubar um pouquinho na pergunta, porque esses dias eu soube o valor de júri, eu fiquei estarrecido, sabe? Um negócio assim, aviltante. Cara, deve ser coisa de 200, 300 reais. 255. Toda execução penal. Toda a execução penal. Aham. Do começo até o final. Imagina o cara que tem 30 anos de pena. Se alguém pegar um processo assim, tá ferrado. O júri que o João citou, por exemplo, não é só o júri, tá? Não é só o plenário. É da pronúncia até o final do processo, incluindo o plenário e, pelo que está escrito aqui, talvez recurso. Você sabe quanto que é, né, João? R$ 595. Eu achei isso um absurdo, achei isso um absurdo. E a tabela, hein? E a tabela. Exato. Ô, Rodrigo, mas pode falar. aí eu vou te falar uma coisa, cara. E aí eu quero puxar um pouquinho para a Fernanda falar sobre isso.
Rodrigo tá falando de advocacia da ativa, tá? Imagina só, o Estado te nomear para você tocar um processo de alta complexidade como júri, como execução penal, e pagar lá 500 e poucos reais para você, pagar 250 reais para você. Eu tô falando aqui de uma diligência que eu paguei mais do que o júri para que o correspondente fizesse uma correspondência. Agora, um outro aspecto que eu considero na hora de eu contratar um correspondente, quando eu preciso deles, porque ninguém vai contratar um correspondente por hobby. Contratar quando você precisa. Então, a primeira coisa que eu diria para quem está assistindo aqui, e aí eu nem estou ensinando correspondente, eu só estou compartilhando a minha experiência prática do escritório. E aí eu quero até que a Fernanda dê as leituras técnicas, porque ela é especialista nessa área. Poxa, quando alguém te procura porque você está precisando, é diferente o preço. Leva o seu carro na mecânica, é um preço. Agora, quebra o carro no meio da rua e manda o mecânico ir lá. É outro preço. Por que o chaveiro cobra aquele preço? Mas você vai cobrar tudo isso para abrir essa porta? É, tudo isso. Porque eu tô te auxiliando aqui meia-noite. E porque eu cheguei aqui em 15 minutos. Em vez de você ficar para fora, você ficou 15 minutos para fora só. Tem um preço agregado. E quando você vai contratar um correspondente, o correspondente tem que saber que o advogado está precisando dele. Começa por aí. Vai cobrar 25 reais só se você for meio bobo. Porque a ideia é você mostrar, peraí, eu tenho uma urgência, eu posso solucionar essa urgência e o advogado está lá precisando de solução. Você não vai vender só um trabalho, não é uma extração de cópia, não é uma diligência. Você vai vender uma solução. Então começa que a precificação vai para outro patamar. Agora, o ponto que eu quero chegar. A gente tem diligentes e diligentes, como a gente tem advogados e advogados. Quem acompanhou o Kit Flagrante, que foi esse treinamento que a gente fez, gratuito, uma das coisas que a gente falou, que era importantíssimo para o advogado, é no momento do flagrante ele está disponível. No meu WhatsApp, quando você entrar, está escrito advogado 24 horas por dia. Qualquer hora que ele me procurar, eu estou disponível. E a gente sabe que a tabela do AB, horário comercial é X. Horário noturno, final de semana, é outro X. E o meu cliente sabe, eu dividi com o pessoal ali. Teve dia que eu estava na delegacia em exatos 7 minutos. Imagina a pessoa me ligar e em 7 minutos eu estava na delegacia. Claro que eu estava perto, eu estava com o meu aparato inteiro, mas eu estava não só disponível, como rapidamente disponível. E eu teve uma situação de júri, onde a gente estava no meio de um júri que durou, assim, de um dia para o outro, a gente amanheceu no júri, e no espaço do almoço, a gente descobriu que era possível trazer para o plenário a arma do crime. Não era uma arma de fogo, era uma arma do crime. Simplesmente, eu ia ter que escolher, eu ia almoçar ou ia no arquivo judicial pegar a arma do crime. O que a gente fez? Contratou um correspondente que imediatamente estaria disponível para ir lá e resolver essa situação. Peguei ali o deferimento do 422 falando que os advogados podiam ter acesso, pedi o comprovante de que aquele instrumento estava nas dependências do arquivo judicial e contratei e resolveu. Então, olha só, não basta só resolver, tem que estar disponível rapidamente. E aí, isso aí, o advogado não vai descobrir, não vai botar no Google lá, correspondente jurídico que atenda imediatamente. Ele vai perguntar, você conhece alguém que resolve? Você conhece alguém que eu vou ligar e ele vai estar imediatamente disponível? Essa é a situação, essa é a virada do jogo para um correspondente jurídico, no meu entender, né? Nessas situações que eu dividi aí. Fernanda, fala sobre isso. O lance do valor, né? Precificação por conta do advogado precisar do correspondente e também ele está disponível imediatamente. Sim. Em relação ao valor, com certeza, né? Quanto maior a urgência, né? Maior a probabilidade de você cobrar. E aqui, mesmo assim, na correspondência, eu cobro mais quando é urgente? Cobra mais. Pela reserva de... Não é porque, Fernando, você é, né, vigarista. Não é. É porque, às vezes, a pessoa tem que desmarcar compromissos para conseguir atender. E isso tem um preço. Então, eu já tinha R$1.000 de compromisso agendado. Para eu ter que cancelar tudo. Não é cancelar com o cliente que já estava agendado, não. É repassar a outro amigo. Né? Você não pode deixar o cliente na mão em hipótese alguma. Nenhum dos clientes. Mas eu tenho esse valor aqui. Então, talvez eu tenha que cobrir em outra ocasião. Sim, mas também tem a questão do cliente. Então, não é uniforme. Tipo assim, então eu vou cobrar R$500 toda vez que for gente. Não, tem o cliente e tem o cliente. Você tem que ter essa inteligência de fazer essa análise e entender quem é o cliente que está pedindo e qual é a diligência que ele está pedindo. Então, por exemplo, vocês falaram de tabela, né? Eu sempre falo isso. A tabela, ou ela é muito alta, em alguns casos, ou ela é muito baixa, em outros casos. Como que vocês mostraram aqui, esses valores não tem como praticar. Então, será mesmo que deve seguir sempre à risca esse norte? Porque às vezes você vai perder dinheiro. Você poderia ganhar muito mais.
né? Então, eu acho que o princípio básico é cada um ter a sua tabela. E essa questão de valor, de honorários, né? Esse rolê todo que acontece na correspondência jurídica, das pessoas julgarem, aviltantes e tal, e não sei o quê, eu sempre penso o seguinte: eu trabalho na correspondência há 11 anos e há muitos anos eu não recebo propostas que não são adequadas ao trabalho que eu ofereço. Por quê? É uma coincidência ou é um posicionamento de mercado? Com certeza é um posicionamento. Galera que recebe essas propostas não estão posicionadas. E aí, filho, você vai vir com um monte de coisa absurda para cima de você. Será que é responsabilidade do mercado ou será que é responsabilidade do correspondente que não sabe se posicionar? Fica aí. E para os advogados também. Mas, pô, só vem gente aqui chorando desconto. Será que você é o advogado que está se apresentando dessa maneira? De forma que só consegue atrair esse tipo de cliente? Ou será o seu posicionamento dentro de uma carreira? Você se formou tem 2 dias. 2, né? Quanto tempo o Rodrigo e o João são formados? E a experiência não só processual, mas técnica, de toda uma vivência, de toda uma carreira. Ah, ele é melhor? Não, mas ele tem mais prática. E as pessoas, elas precisam entender este rolê. Quem é você na fila do pão neste momento? Então, às vezes, na área criminal, o cara ele já faz estágio desde o primeiro semestre na área criminal, ele atua na correspondência jurídica há 5 anos. Quando ele se forma, ele já tem uma vivência que um advogado com a OAB na mão, que nunca pisou num presídio, numa delegacia, ele não tem. Então, qual é a percepção de valor que você passa para uma pessoa dessa? Por exemplo, a flagrante, situações que você tem que estar ali 7 minutos, tem que estar, né, à disposição do seu cliente. Cara, eu vivo a prática da correspondência jurídica e não é assim, gente. Eu ligo para fazer um protocolo. Ah, só posso na quinta-feira. Cara, que isso, meu? Não existe um negócio desse. E depois vai chorar que o valor... Ai, pessoal, R$30. Aí você... Ontem mesmo, recebi uma cópia de um inquérito, por exemplo. Meu pai amado. A foto veio assim, 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 assim. Tudo borrada, tudo rasgado. Eu falei, meu, o que é isso? Falei para o correspondente. Ah, é só uma cópia, é só uma cópia. O cliente precisa ler isso aqui, cara. Para fazer o quê? Então, assim, é muito fácil as pessoas falarem de preço. Ai, é absurdo. Ai, não paga janta, não paga nem o lanche. Você é o tipo de profissional que está se fazendo merecer esse valor? É muito fácil olhar para o mercado e julgar. É muito fácil falar que a correspondência jurídica é isso, que é aquilo outro. Mas a verdade é que ninguém olha para o seu umbigo e presta atenção o quanto se especializou, quantos cursos fez a mais do que a faculdade de Direito, porque a faculdade de Direito é o básico. É tipo inglês, né? É o básico. Você não acha que, eu fiz faculdade, 5 anos de faculdade, não vou fazer cópia R$30. E daí, esses 5 anos de faculdade, meu amor? Tem que fazer curso, tem que fazer pós, tem que, né, estar presente em palestra, tem que fazer outras coisas. A faculdade, ela nivela, é um nivelamento, apenas isso, e nada mais. E aí, com isso, vai cobrar quanto for. Então, eu fiz uma pesquisa até com alguns alunos meus que trabalham na área criminal, e uma diligência que aparece muito, gente, é a assinatura de procuração, né? Em presídio. Vocês já devem, talvez, ter contratado alguma diligência assim? Com algum correspondente? João? Sim. Inclusive, tem exatamente isso. Eu não quero cortar o seu assunto, mas já tive. Eu quero contar uma experiência disso aí que vai abrir a cabeça de muita gente aí. Manda ver, Fernanda. Já tive, sim, assinatura de procuração. Assinatura de procuração. Ou, como alguém colocou aí, correspondência em lugar de risco. Tudo tem que ser avaliado. Tudo tem que ser avaliado na hora de precificar. Então, por exemplo, assinatura de procuração em presídio, meus alunos, eles têm cobrado algo em torno de R$300 a R$600. Colher assinatura. Ir lá e colher assinatura. Ou, às vezes, levar alguma informação. Aí essa diligência vai mais R$500, R$600, depende de tudo, tá, gente? Onde é o presídio, qual é a situação, quanto tempo você vai demorar. Tem lugares que são mais simples de você entrar, tem lugares que vão te dar um chá de cadeira, você vai ter que cancelar sua agenda o dia inteiro para fazer. Mas é assim, o fato que vocês têm que entender da correspondência você vai ser um parceiro daquele advogado, você vai colher a assinatura, você não vai ser o responsável por aquele processo. É aquele. Apesar de que você deve incorporar o seu cliente como sendo seu, mas você é contratado só para o ato. E o só, eu vou colocar uma aspas aqui, tá? Porque não é só de... É só de que você não tem mais vínculo nenhum. O vínculo vai ser do João, do Rodrigo que te contratou.
né? O cliente é deles. Você só vai. E aí a galera fala isso assim, tô duro aqui, não consigo trabalhar, não consigo... Pô, R$300 para colher uma assinatura num presídio, além da experiência que você vai ganhar, que é uma baita de uma experiência, será que não vale R$300? Você tá aí fazendo nada, vendo Netflix, quarta-feira de tarde? Eu acho que vale. Ainda mais para quem nunca prestou. E é mais do que tá na tabela para o cara assumir o processo inteiro se ele for pelo convênio da OAB. Ele ganha só para ir lá fazer uma assinatura. Até perguntaram isso aqui. Pode contratar um correspondente no convênio da OAB? No convênio da OAB da Defensoria de São Paulo, né? Estou dando exemplo porque é a tabela que tem de São Paulo. Dá, se você conseguir pagar o correspondente e ainda ganhar algum dinheiro, tudo bem, né? Mas vai ser meio difícil. Exatamente isso, porque o que você vai ganhar às vezes não vai pagar. Tem essa. Ô, Fernanda, deixa eu contar uma experiência que eu tive, que ela foi muito boa para a gente superar uma objeção com relação à correspondência, tá? Correspondência é só para bacharel? Não, queridão. Advogado também pode fazer correspondência, ué? Pode, tá? Só que o que eu vejo na prática? O advogado às vezes fica chateado, fica ofendido. Se você liga para ele e fala assim, doutor, tô precisando colher uma assinatura, tô precisando de cópia. Aí ele fica chateado e fala, olha só, aquele advogado lá ligou para mim, tá achando que eu sou correspondente. Só que tem correspondente ganhando mais dinheiro que ele. E ele tá aí falando que não faz correspondência. Sim. Tem cliente, tem correspondente aí que tem trânsito, em quanto é delegacia, órgão público, e ele não conhece ninguém nessas delegacias de órgãos públicos. Começa por aí. Aí aconteceu um episódio meu, que a segunda diligência foi uma colheita de assinatura, mas a primeira diligência, com esse correspondente do interior aqui do Mato Grosso do Sul, foi sacar um dinheiro. Sacar um dinheiro. E no banco, sacar um dinheiro pro cliente. Pra ir, tudo liso, nada de legal, tá? O cliente estava preso, esse era o procedimento, sacar o dinheiro e entregar no presídio. Entregar, assim, fazer o depósito no presídio para que formalmente o dinheiro entre pro cliente, para que ele possa fazer compras na venda lá. A primeira diligência foi essa. Foi um bacharel que fez isso? Não, foi um advogado. Tá? Advogado, inclusive, dos bons da cidade. Só que ele não era criminalista. Beleza, fiz a primeira diligência, agradeci, falei, olha, muito obrigado, você me poupou de uma viagem para fazer um saque. E ali eu preciso de alguém que tenha trânsito no presídio, né? Confiável, pegar dinheiro, levar... Era uma quantia pequena, mas era isso. Uma diligência simples com valor simples. A segunda diligência foi a assinatura no presídio, assinatura de procuração. Quem que eu procurei? O primeiro advogado. Tem demérito nisso? Nenhum. Sabe por quê? O que aconteceu? Esse advogado do interior, ele não atua na esfera criminal. Hoje em dia, o escritório dele é conhecido por atuar na esfera criminal e por ter parceria comigo. Fala assim, aqui no escritório do interior, quem atende o criminal é o doutor João Ricardo Batista. Olha só! E a gente faz o quê? Ele faz o atendimento, colheita dos documentos, marca o dia para que a gente faça o atendimento juntos. E ele ganhou uma gama de oportunidades, inclusive oportunidades financeiras. Aí o cliente que vai lá no escritório dele, que ele não atendia criminal, você acha que ele não atende também outras áreas? Previdenciário, civil, trabalhista. Olha só, ele ganha dinheiro comigo, atuando comigo nos processos criminais, ganha clientes que eu sequer tenho qualquer participação, porque o cliente criminal tem problema civil, o cliente criminal tem problema trabalhista, problema de inventário, problema de consumidor, contrato, aluguéis, paternidade, filiação, pensão. Olha a quantidade de oportunidades que se o advogado no começo, eu não vou sacar dinheiro para levar lá, eu não vou colher procuração em presídio, teria perdido uma parceria comigo, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar do nosso rosto, dos nossos olhos, essa venda de preconceito. É isso. É um preconceito, é um conceito pré-estabelecido que a correspondência é algo que avilta o profissional. Muito pelo contrário, oportunidade profissional, é diálogo, é relacionamento com outros advogados. E muitas vezes os advogados simplesmente fecham os olhos para essa gama infindável de oportunidades que é a correspondência jurídica. Esse advogado nem teria essa área no escritório se aquela diligência ele não tivesse feito. Exatamente. Eu ia falar que eu quero aproveitar a oportunidade aqui, Fer, para poder perguntar para você uma dúvida que estava aqui embaixo, que era, tá, mas como que eu começo nisso? Se eu quero fazer correspondência, tem algum lugar que eu posso me cadastrar? Tem algum banco de dados? Tem algum jeito mais fácil, melhor de eu começar nessa área? Como é que eu faço? Estou perdido aqui, quero começar. Como é que eu faço? Existe a parte técnica de você começar, mas eu encaro o começo como uma parte
aqui, tá aqui dentro, que começa nisso aí que o João falou. Tirar todos os preconceitos que existem no mercado e entender que o correspondente jurídico, ele está ali como um representante. É esse que é o correspondente jurídico. Ele é um representante no cível, no criminal, para fazer uma audiência, ele representa para obter uma cópia, para pegar assinatura no presídio, ele é um representante. Então você entenda isso, e não tem demérito nenhum. E isso é muito real, viu, João? E as pessoas olham e falam assim, 5 anos para fazer cópia de inquérito. Só que o que está por trás disso? E se você for numa delegacia e conhecer o cliente da sua vida lá? E se aquela pessoa que te contratou te apresentar oportunidades incríveis de parceria, como foi esse caso do João? É essa visão para quem quer começar na correspondência jurídica. Sair da caixa do que foi estabelecido por muitos anos do que era um correspondente jurídico. Porque por anos, o correspondente, ele era quem? Ele era o cara que fazia a cópia do processo. Há 11 anos atrás, quando eu comecei, eu antes trabalhava em escritório de advocacia, fiz estágio 5 anos da faculdade e sempre contratava correspondentes jurídicos. A minha visão e como era o mercado há 11 anos atrás, porque talvez fosse assim mesmo, era realmente aquele cara que só ia lá para fazer a cópia, o protocolo e acabou. Já era. Só que todas as profissões passam por processos de transformação. Processos de evolução e de profissionalização. A correspondência jurídica é uma profissão, tá? Dentro do direito que não é ensinada. E ela também foi lapidada ao longo desses 10 anos, que pelo menos que eu estou no mercado. Ele passou de ser aquele carinha e agora ele é parceiro do advogado. Se você entrar para correspondência jurídica com esta mentalidade, você vai abrir o leque de visão para os tipos de trabalho que você pode realizar. E vejam, não existe um rol taxativo de diligências. É um rol exemplificativo. Porque eu estou há 11 anos no mercado e aparece diligência hoje que eu nunca vi. Pela primeira vez eu tenho contato de aprender algo novo. Mas o meu conceito, ele já está absolutamente absorvido por mim. Que é, eu vou servir os advogados. Partindo dessa premissa, eu faço qualquer trabalho. Se eu não sei, eu vou sentar, eu vou estudar com a estratégia e o olhar de como eu vou ajudar esse cara a ganhar mais dinheiro, esse advogado a ter mais sucesso, ter mais clientes, e eu vou contribuir, mesmo que eu não saiba, mas eu vou aprender. Então, essa é a visão, tá? Porque eu posso falar agora a segunda parte de começar a correspondência jurídica, que são plataformas, rede de network e tal. Tudo isso são ações práticas. Que se você não absorver primeiro a questão aqui, ó, da cabeça, da mentalidade, você pode executar tudo de prática que eu vou fazer. Você não vai sair do lugar, vai ficar reclamando dos R$ 30, vai ficar falando do mimimi, do não sei o quê, porque não absorveu a realidade. Então, beleza. Primeiro passo feito aqui, mudou a mentalidade. Então, segundo passo, existem plataformas de correspondentes jurídicos, que são sites. Mas, cara, eu vou falar uma coisa assim, tem clientes e clientes, né? Por exemplo, o João e o Rodrigo aí. Eu tenho certeza que se eles precisassem de um correspondente para resolver uma parada séria ali com o cliente deles, eles não iriam para a plataforma de correspondente buscar. Eles talvez nem saibam o que é isso, gente. Porque tem muitos advogados que não sabem, porque plataforma é uma parte da correspondência que determinados clientes, principalmente da área de consumidor, usam. Quem não é, não usa. Imagina, se o João precisa de alguém para colher assinatura de presídio, ele vai entrar lá no jurídico certo para... Não vai! Ele vai aonde? Na rede de relacionamentos dele de primeiro grau. Vai primeiro perguntar para os advogados se são amigos dele, deve ter algum grupo de WhatsApp do Estado, vai perguntar ali. É outro âmbito onde as pessoas vão buscar. E volta aqui... Eu perguntaria para a Fer. Fer, precisa... Aí você pode mandar para mim. Mas aí isso volta ao começo da live, né? De quanto, ao começo do podcast, quem é o seu cliente? Aí você entende, quero atender esses escritórios mais assim, né? Que a gente chama de boutique e tal, dentro da área criminal. Então, será que eu tenho que estar em plataforma? Ou será que minha rede de network não é mais importante? Será que eu participar de eventos, sei lá, na OAB, ou então palestra, congresso? Ô, Fernanda, deixa eu dar uma intrometida rapidamente aqui. O Rodrigo falou que perguntaria para a Fernanda. Ô, Sabe João, aonde eu perguntaria? Deixa eu só pedir um negócio aqui, pessoal. Clica aqui em cima da minha cabeça, ó, já segue a Fer lá, que ela dá várias dicas no Instagram dela sobre correspondência. Se você quer ser um correspondente. Se você não segue o João, ou se você não me segue também, clica aqui em cima e passa a seguir se você gosta da área criminal. Só isso aí, João, pode falar.
Desculpa, é que eu não quero interromper o papo da Fernanda. Só, galera, é o seguinte, quando o Rodrigo falou a quem ele perguntaria, eu pensei, para onde que eu perguntaria? E eu lembrei aonde que eu busquei correspondente, não foi em site, como ela disse, não. Né? Do jeitinho que ela disse. Eu perguntei nos grupos do Criminal na Prática. E olha que interessante, precisa de ser advogado para fazer parte do Criminal na Prática ou de outros grupos do WhatsApp de advogados? Não, não precisa, né? Só que a gente tem hoje, não estou falando, não é só o grupo do Criminal na Prática, não. Pode ser qualquer grupo de advogados. Se você está num grupo de estudos, se você está num grupo de relacionamento, um grupo de network, como os grupos do Criminal na Prática, poxa, quantas e quantas vezes eu vejo, não só eu, como os membros, chegavam, peraí, tem alguém do Rio de Janeiro, tem alguém aí que possa fazer uma diligência? Cara, dali num grupo daquele ali, eu tenho certeza que tem membros do Criminal na Prática que vivem de diligência para outros advogados. E nesses grupos, ali é um contato mais direto. Quem participa mais nos grupos é mais visto, claro, e também ele tem mais respeitabilidade e confiança dos outros colegas. Então, peraí, quem que eu vou contratar para fazer diligência do Rio de Janeiro? Sei lá, o Vinícius, um dos membros, que sempre está atuante. Você bota na mão dele, o cara resolve, né? Então, esses grupos de WhatsApp de criminalistas por todo o Brasil, eles sempre resolvem a minha vida quando o assunto é correspondência. Eu nunca procurei num site. Eu sempre procurei nos grupos, e aí, se não tiver alguém do grupo, ele tem alguém para indicar. Fala assim, olha, aqui na cidade que você está procurando, eu sou da cidade. Eu não faço, mas eu conheço quem tem. Então, a ideia é, esteja nesses grupos, porque esses grupos, eles proporcionam possibilidades, né? Inclusive essa de correspondência. Eu trabalhei um tempo... contratando também, igual você falou, me identifiquei muito. Meu estágio era contratar correspondente no Brasil inteiro. Enfim, era para ser um estágio de direito, eu ficava o dia inteiro contratando correspondente. Como é que eu fazia? Eu abria o site da OAB lá do estado, pegava o telefone dos advogados que tinham nas cidades e ligava de um para um. Falava, preciso de alguém fazer uma audiência. Pagava muito? Não, não pagava nada. Mas olha só, o pedido para a pessoa era, você pode ir na audiência e falar que não tem acordo? E me dar uma cópia da ata? Era só isso. Tipo, mas eu preciso 5 anos, não é só isso e tal. Eu sei, mas não existe quase nada nesse ponto. Eu não preciso nem de alguém que eu conheça. Agora, que nem a Fer falou, vou mandar um cara desse na audiência criminal. Eu já vi gente chegar na audiência criminal que quando ouviu o crime que tava ali, olhou pro juiz e falou assim, nossa, mas era tudo isso que que ele fez? Tipo, o cara tava ali para defender o cara como correspondente, né, como advogado. E aí você fica atrás e fala, opa, como assim? Exatamente. Pode falar mais sobre isso, mas eu queria falar assim, quanto em média um aluno seu ganha hoje, assim? Quanto que dá para tirar com a correspondência, peraí, Rodrigo, em média? deixa eu complementar essa pergunta. Quanto ganha e o que precisa ser para ser correspondente? É uma pergunta que eu quero fazer para a Fernanda desde o começo. Né? E aí, o que tem que ser? Estudante eu posso ser? Advogado eu posso ser? Bacharel pode ser? Gente que não é do direito, que nem estuda direito, pode ser correspondente? Responde para mim. Quais são os critérios para ser um correspondente jurídico e quanto eles ganham? Quanto que um correspondente pode, de quanto a quanto o correspondente pode ganhar? De quanto a quanto e quem pode ser. E antes eu quero complementar isso que você falou do grupo do WhatsApp. Gente, quem não é visto não é lembrado, tá? Então é contar, primeiro passo, assim, é contar para todo mundo que você é correspondente jurídico. Para todo mundo, porque os seus primeiros clientes vêm da primeira linha de relacionamento. WhatsApp, família, amigos, galera que fez faculdade com você, todo mundo são possíveis clientes, tá? Se você não fala que é correspondente, como é que vão contratar? Tem um monte de gente aí que é correspondente, mas onde você tá, meu filho? Ninguém sabe que você é. Então, né, não dá. Então, beleza. Quem pode ser, gente? Advogados, estudantes e bacharéis. Mas dá para ser também não da área jurídica? Gente, dá também, né? Se você vai fazer só um protocolo, por exemplo, que já veio assinado, ô mãe, vai lá fazer esse protocolo para mim? Qualquer um vai fazer. Então, assim, tem diligências e diligências. Que nem outro dia chegou para mim um protocolo quer ver que eu nem consegui corresponder, nem lembro o nome da comarca, tipo, 11 anos, nunca vi aquela cidade na minha vida. Um protocolo no Procon que já estava assinado, tipo assim, se eu ligasse para uma padaria e falasse, oi, você pode ir lá no fórum, lá no Procon para mim fazer? Dava. Os correspondentes estavam cobrando R$800 para fazer esse protocolo lá. R$800. Eu falei, não, você não tá entendendo. Você não tem que assinar, você não tem que fazer peça. Você não tem que nem falar bom dia para a pessoa. É só você pegar o negócio, amarra no seu cachorro, amarra nele assim, e manda ele lá no Procon. Jesus, gente. 800. E aí, sabe o que? Aí foi muito engraçado, porque foi pela plataforma de correspondente lá, né? Jurídico Certo. Aí eu escrevi assim para ela, falei, viu? Acho que você digitou um 0 a mais aí. Eu escrevi, porque eu não aguentei, né? Eu falei, acho que era 80, né? Você viu que é só um protocolo no Procon?
Aí ela me mandou um texto deste tamanho, falando que eu não valorizava a profissão e que babibi, bobobó, bibibeque. Aí eu falei, gente do céu. Aí depois essa pessoa nunca vai ser contratada, porque ninguém vai pagar R$ 800 num protocolo que já está assinado. E ela vai falar mal da correspondência jurídica, as coisas que, ó. Então, assim, estagiário pode, bacharel pode, advogado pode. Existem muitos atos que são privativos de advogado, principalmente na área do criminal, mas aí eu volto ao rolê que a gente começou aqui no começo do podcast. Façam parcerias. E parceria é repasse mesmo. Então, sei lá, você vai cobrar R$ 400, você vai pagar R$ 300 pro seu amigo, por quê? Porque o cliente é seu. Ele é seu cliente. Ou seja, tudo que ele fizer é sua responsabilidade também. E por isso, você sempre vai colocar um valor a mais e vai intermediar com aquele advogado. Mas tem gente que eu sei que também troca diligências, né? Então acaba nem colocando um valor em cima, nada. É simplesmente em termos de parceria, ó, faz esse corre aqui que eu faço o seu depois e é isso aí. E é nóis, entendeu? Então dá para ser. Então eu posso ser desde o primeiro semestre? Desde o primeiro semestre. Eu sempre falo o seguinte, na faculdade existe um conceito, né, assim, que você só pode começar a exercer a prática do direito quando você pegar a OAB, né, tá lá. E, cara, a verdade é que se você entra, por exemplo, na correspondência jurídica, e você já pode montar o seu próprio escritório desde o primeiro semestre. Então, para aqueles que têm o desejo de advogar e serem donos do seu escritório e não serem empregados de ninguém, lá ter o seu nome na parede, então esse é o caminho. Porque muito precisa ser aprendido, além dos livros da Faculdade de Direito, para que você tenha um escritório de advocacia de sucesso, realmente rentável, que você tenha nome. E se você puder começar desde o primeiro semestre, já desenvolvendo essas habilidades, que vão além do processo civil, do processo criminal e tudo mais, é melhor. Então, desde o primeiro semestre, sim. E para os bacharéis, eu vejo como um excelente caminho para te manter conectado ao direito. Quantos bacharéis desistem do direito pelas reprovações, né? Pelo desespero de não passar na OAB. E aí precisa trabalhar, precisa pagar os boletos, né? E aí vira Uber, vai trabalhar no shopping e larga a mão da faculdade. Cara, não façam isso com o sonho de vocês. Se o sonho de vocês é advogar e direito é a paixão, não vai ser a prova que vai impedir que você esteja ali conectado com o direito. Faz a correspondência jurídica, atua na área criminal, vai lá, aprende. Uma hora a OAB vai chegar. E quando a OAB chegar, você já vai ter cliente, já vai ter experiência, já vai ter até o seu escritório montado. Aí, beleza, você vai fazer 100% das atividades do correspondente jurídico. Você vai somar. Aqui, eu sempre mostro assim 2 lados, né? O lado de você ser um advogado e receber contratações de correspondente jurídico. Isso vai facilitar você bancar o seu escritório, bancar a sua vida, desenvolver estratégias de prospecção de clientes com calma, sem ver aquele monte de boleto em cima da sua mesa, porque os boletos serão pagos com a correspondência. Então, essa é uma visão de você ser contratado. E tem o outro lado, que é você contratar os correspondentes, de você expandir a sua atividade da advocacia sem limites. Então, se, sei lá, você está na área criminal, seu cliente você mora no sul, seu cliente foi para o norte lá, e aconteceu uma zica. Precisa que um correspondente, você precisa contratar um correspondente lá para acompanhar o seu cliente. Então, não se limite em falar, meu, não posso fazer isso. Você pode fazer isso, desde que você contrate algum correspondente. E aí vem meu trabalho aqui na internet, né? De mostrar que precisa ser profissional, que não é de qualquer jeito. Você tem que atender o seu cliente e entregar um resultado para ele. Parem de achar que correspondente jurídico é tapa-buraco, é biquinho. É tipo trabalhar em buffet de festa infantil quando você é adolescente, que você faz um bico. Eu não acredito nisso. Se eu pensasse na correspondência jurídica dessa maneira, eu não teria ganhado tanto dinheiro quanto eu ganho ainda com correspondência jurídica. Você pensar além. Eu tenho clientes, vários inclusive, que eles... Ai, que belezinha, gostei, sua mãozinha. Que eles começaram assim, com 5 advogados no escritório. E aí, ia atuando só numa região, só naquilo, só ali. E eu sou dessas, né, que me meto no rolê dos outros. Eu falei, viu, por que vocês só trabalham aqui em São Paulo? Aí, o cliente de vocês é uma empresa que tem processos no Brasil inteiro. Ai, mas Fernanda, como é que a gente vai expandir?
Falei, Fi, conta comigo aqui, Fi. Eu vou te atender em todos os estados. Então, assim, cliente que começou com 5 advogados, que hoje tem 90 advogados no escritório. Não vou falar, fui eu. Não, mas pode ter certeza que o meu back-office aqui trouxe segurança para esse escritório crescer. Então, às vezes, hoje você é o correspondente que não quer pagar. Ai, que absurdo pagar só R$ 300 para fazer uma cópia. Às vezes, você vai ser o cliente que vai ter que pagar para alguém fazer uma cópia. E esse seu cliente nem te pagou R$ 300. E aí eu quero ver você reclamar que vai pagar R$ 500 lá para o correspondente fazer a cópia de processo. Tem os dois lados, gente. Não sei se eu respondi a pergunta. Ah, falou do valor, né, que você falou. Não tem limite. Né? Na minha cabeça não existe limite. Eu comecei ganhando R$ 50 e eu já conquistei mais de 100 mil por mês só com correspondência jurídica. R$ 1 milhão o ano, sem uma peça. Sensacional! Uma salva de palmas aqui para Maria Fernanda, tá? Eu quero saber que advogado tem esse tipo de rendimento. Ela tá falando dela. Agora eu quero ir um pouquinho além, Maria Fernanda. Nós já somos encantados por você. Eu quero saber dos alunos. Como que é a média? Você é espetacular, você é extraordinária, fora do comum, né? Eu quero saber um aluno comum. Quanto que ele pode começar, assim, de mínimo? A pessoa começou a fazer a correspondência jurídica, ele começa a partir de quanto? E aí, geralmente... Olha lá, ó, salva de palmas, né? Quero saber quem tá fazendo 1 milhão por ano aí, né? Show de bola. Mas assim, ó, vamos lá, Maria Fernanda, ele começa com quanto? Para ele saber, não, isso aqui compensa trabalhar aqui na correspondência do que ir pro shopping, do que ir pro Uber, né? E ele pode chegar até quanto? Por exemplo, em 2 anos ele chega em quanto? Em 5 anos ele chega em quanto? E qual que é a média de quem já tá indo benzão assim na correspondência? Tá. Se você aplicar as estratégias certas, né? Em 15 dias você consegue fazer uns R$ 2.000, mais ou menos. Aqui, ó, o João, que tá aqui, o João Azevedo, ele é meu aluno. E ele, em 2 ou 3 semanas, foi isso que ele fez. R$ 1.750. E ele começou do zero, não tinha nada. Então a pessoa não tem nada. 3 semanas, R$ 1.750. Gente, R$ 1.700 às vezes é mais do que o salário de um advogado júnior, tá? Eu sei disso. No interior aqui onde eu moro, o salário é 1.200 para advogado. E em acho que foi 2 semanas e meia. Não bateu 3 semanas, salvo engano, com o João. Ele já fez mais. Por quê? Estratégia, 10 dias. 10 dias, né? 10 dias, R$ 1.750. Então, sem estratégia, dá? Cara, eu acho que qualquer profissão, né? Sem estratégia, você só, tô vivendo aqui, ó, muito louco. Não, não dá. Eu acho que precisa ter estratégia. Eu tenho aluno, estudante que faz um salário mínimo por dia. Por dia. Estudante, eu tenho até um vídeo dele. Ele começou no 3º ano da faculdade. Um mês de correspondência jurídica, ele pediu demissão, porque ele ganhava R$ 600 no estágio. Aí ele olhou, falou, oi, tchau, falou. Inclusive, toma o meu cartão, pode me contratar para fazer as mesmas coisas, mas agora vocês vão me pagar por ato. E aí pediu demissão. Ó o João, 7º semestre da faculdade, ó, ele tá aí. Então, olha só, minha primeira proposta para trabalhar no escritório, quando eu estava começando a escolher entre estudar, advogar, eu não sabia como ganhar dinheiro, então eu fui procurar um escritório que me pague ou concurso. E aí o escritório me ofereceu R$ 700 no primeiro mês, aí se eu fosse muito bem, eles me pagavam 1.200 a partir do 3º mês que eu estivesse trabalhando com eles. Lembro até hoje, certinho. Advogando, 8 horas por dia, sim. 30 dias por semana, 30 dias por mês. Pois é, então, e é a realidade, tá, gente? Não é só aí, não. É tipo assim, Brasilzão afora, a galera tem recebe essas propostas. E vai, né? Aí você vai, tem que fazer entrevista, não é selecionado ainda por cima para ganhar R$ 700 por mês, você ainda não passa no processo seletivo. É isso. Agora, uma profissão que te permite trabalhar com estratégia e ganhar quanto você desenhar, é assim que eu gosto de pensar. Tem aluno meu que, a Fúvia, ela trabalha só, a maioria das coisas é criminal, né? Que ela trabalha. E ela pagou o meu treinamento, por exemplo, em uma diligência. Uma diligência, ela ganhou R$ 2.000 e pagou. Então, assim. Mas é todo dia, Fernanda? Depende da sua estratégia. Também não é todo dia que vai aparecer uma diligência de R$ 2.000, gente. Calma aí, né? Só que se você tem esse tipo de cliente que vai te indicar para esse tipo de cliente, as chances são que pode dar certo, sim. O negócio é você começar. Eu vejo muita gente falando de fora, né?
Olhando de fora do mercado, falar, advocacia está saturada, correspondência é isso, correspondência... Mas não tá lá com o pezinho na água. Você tem que estar dentro da piscina para falar que a piscina tá gelada. Como é que funciona isso Sim. aí? Não dá. Ó, mais um aluno seu falando aqui, ó. Fatura em média 2.000 sem fazer força, atuando só em uma comarca. Olha Olha que só que legal, interessante. fatura 2.000 sem fazer força. E só em uma comarca, porque a correspondência ainda tem essa, né, gente? Você trabalha de duas formas. De forma direta, lá na comarca, ou de forma indireta, contratando outros correspondentes, que é o que eu faço hoje. Então, se você trabalhar de forma indireta, você pode morar fora do Brasil, inclusive. Eu tenho alunos fora do Brasil que você trabalha na correspondência. Mas Olha que legal. uma coisa que eu queria deixar muito até para a galera que segue vocês é pensar que todo mundo tem um começo. Todo mundo. Desde o primeiro dia da faculdade, não fiz estágio, então me formei. Então, todo mundo vai ter aquele medinho, vai passar por aquela sensação de insegurança, tanto financeira quanto profissional mesmo, sabe? E eu gosto de introduzir a correspondência jurídica para essa galera que está começando, que precisa de uma experiência, né? Ninguém ganha 10 mil reais do dia para a noite, gente. Não existe sorte. Não existe acaso. Existe você trabalhar duro, sabe? Entender as coisas e o fluxo como elas funcionam. Então, entrar no mercado de trabalho de forma autônoma para ser um advogado criminalista ou qualquer outra área, entrar por esse mercado fazendo correspondência jurídica vai te abrir muitas portas, você vai conhecer muitas pessoas. Quando você se tornar um advogado criminalista, mas se você já era um bacharel ou um estudante que já estava lá na delegacia todo santo dia, quando você partir para a advocacia, o seu jogo vai ser outro. Você vai estar mais seguro, né? Você não vai ter aquele medo de ferrar com o seu primeiro cliente. Eu tenho várias histórias de advogados que ferram lá com o cliente porque não tinha experiência. Sabia o código inteiro na cabeça, mas não sabia como aplicar aquilo. Então, eu gosto de pensar nisso, sabe? E de trazer os primeiros honorários, porque também vejo muitos advogados desistindo do direito porque não conseguem ganhar dinheiro rápido, né? O primeiro ano da advocacia é difícil para todo mundo, imagino, né? Porque eu não sou Pagar o custo do escritório. Oi? Pagar o custo do escritório e tudo mais, Exato. né? Pagar o custo do escritório, né? Não é todo dia que vai entrar ali, você vai botar a placa no seu escritório, pronto, agora vai fazer uma fila. Isso é uma mentira, não existe isso. Então, vocês pensarem como... Foi a forma que eu pensei há 11 anos atrás, de ganhar experiência, ganhar minha grana, né, me manter conectada ao direito de alguma forma e servindo os advogados que nasceram, muitas vezes, para serem advogados. Eu não me imagino fazendo nenhuma relação que vocês hoje trabalham na área criminal, eu, Maria Fernanda. Mas eu amo servir advogados como vocês. De poder contribuir ao trabalho de vocês de alguma maneira, esse é o meu papel no mundo jurídico. É o que eu penso como correspondente. Cara, que legal isso. E, inclusive, pessoal, para quem se interessa, tem um monte de pergunta aqui chegando. Como é que eu faço? Qual que é melhor para começar? Como que eu tenho uma estratégia? A Fer tá com uma semana, né, Fer? Onde ela tá... Explica um pouquinho, pessoal. Isso. Essa semana eu estou dando um curso gratuito que chama o Resgate do Diploma de Direito, justamente com essa intenção de você tirar o diploma aí da gaveta, fazer dinheiro com ele, transformar aquele monte de lei em dinheiro, em experiência. Então, tivemos aulas na segunda, na terça, hoje é quarta, vamos para a nossa terceira aula, e hoje à noite a aula é justamente sobre isso, fidelização de clientes e os tipos de correspondência jurídica. Então, fica aqui o meu convite para vocês participarem, o link para inscrição está lá na minha bio, aqui, não sei onde que tá, onde que eu tô aparecendo aqui. É totalmente gratuito, é muito legal. Convido todo mundo para conhecer a minha visão da correspondência jurídica. Show de bola. E eu assino embaixo, pessoal. Conheço a Fer já há muito tempo, né? Desde lá do comecinho, né? Quando a gente começou a falar, a Fer sempre falou sobre isso, sempre dominou esse assunto de correspondência e ela vive isso na prática, porque ela tem uma empresa de correspondente, ela é correspondente. Então, assim, não tem ninguém melhor. Se vocês quiserem aprender, não tem ninguém melhor do que a Fer para isso. Então, clica aqui em cima, ó, já segue ela se você não segue ainda. Vai lá que essa é uma oportunidade, principalmente para quem está começando. O advogado que está começando, vamos dizer assim, se ele quer, eu quero só manter meu escritório ali, será que eu consigo? Cara, com certeza você vai conseguir isso com a correspondência. E depois você pode ou focar nisso, como a Fer falou que tem várias pessoas aí, tirando, sei lá, 30, 40 mil por mês até, quando ela transforma isso numa empresa, em uma ideia de negócio, né? A partir da correspondência. Ou então você pode só manter o teu escritório e depois você decola na advocacia com as parcerias, assim como o João falou. Cara, quero agradecer muito a Fer aqui pelo nosso bate-papo. Passou voando o tempo aqui. A gente pode ficar
convidar várias e várias vezes, que esse assunto não cava mais dentro desse mundo jurídico, da correspondência. João, valeu por estar junto aqui. Eu vou deixar finalmente com a Fer para ela poder se despedir, mas antes passar a palavra para o João também poder dar suas últimas considerações de hoje. Galera, nossos encontros sempre são sensacionais e hoje não foi diferente. Maria Fernanda, muito obrigado pela sua presença. Todo encontro contigo é extremamente agradável e, acima de tudo, agregador. A gente sai melhor do que entrou, a gente sai com ideias, sai com possibilidades de atuação. E eu quero falar uma coisa para você que está assistindo aqui, tá? Aprendeu um monte de sacada, teve um monte de ideia nesse nosso podcast de hoje. Fica paradão com a bundona na cadeira aí para ver se vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada, nada. Então, duas coisas que eu quero convocar você. Seja um executor, faça. Tá com ideia? Vai lá e desembola. Olha só, tem ideias. Tá o evento da Maria Fernanda, tá cobrando nada. Vai lá e assiste. Alguma sacada, pô, 1 hora sentado aqui, olha o tanto de ideias que você teve. Lá vai ter mais coisa. Então assista o evento dela, é gratuito, não paga nada. Você vai lá, vai gostar, se aproxime dela, siga todo mundo que tá nessa live aqui na setinha. E outra coisa, teve essas ideias, gostou disso, já faz uma ligação para aquele outro colega, fala que você é correspondente, que você vai atuar, que está à disposição. Então assim, ó, faça o que precisa ser feito. Primeira coisa que você tem que fazer na vida é atitude, tenha uma ação, saia aí da sua cadeira, da inércia, e com essas ideias que você já teve aqui, já comece a fazer as suas ligações, seus relacionamentos, sai dessa live aqui, desse encontro, e já pega o seu telefone para você fazer contatos. Isso aí, que massa. Valeu. Fer, obrigado. Vamos fazer assim até, João, ó. Fecha o olho assim, ó, e fala. Se você fizesse o que o João falou, hoje à noite você vai lá no evento da Fer e fala assim, consegui meu primeiro cliente de correspondência. Olha só, vai lá nos seus grupos e manda pra todo mundo. Fala, quem precisar, aí você vai ver que vai casar com a vida de alguém. Fala, putz, eu tava precisando disso. Eu liguei pra uma amiga minha essa semana, falei de uma ideia pra ela, falei assim, cara, foi transmissão de pensamento que eu tô justamente querendo fazer isso que você me falou. Então o negócio acontece assim. Fer, obrigado, vou deixar você aí com as considerações finais. Muito obrigado por comparecer aqui no nosso podcast. Seja sempre bem-vinda. É isso aí, galera. Obrigada, viu, pelo convite. Eu adoro falar sobre a profissão que realmente mudou a minha vida e mudou a vida de tantos outros alunos e trouxe possibilidade das pessoas continuarem dentro do direito, ganhar experiência, perder aquele medo. Ai, meu Deus, o que eu faço? Primeiro é o direito. Larga disso. Já faz isso com a correspondência jurídica. Quando você tiver com a OAB na mão, já vai estar super seguro. Então, obrigada pela oportunidade e espero vocês na aula hoje à noite, hein? Show de bola, valeu! Falou! Até mais, galera!